Na aula anterior, você viu como utilizar herança. Eu vou fazer uma breve explicação sobre modificadores de acesso para que então você comece a criar o seu segundo app do curso. Como sempre, nós vamos começar criando um novo arquivo, vamos colocar o nome de modificadores de acesso e vamos então adicionar. E ao criar o arquivo, nós vamos então definir aqui uma função main que você pode copiar de um outro arquivo. O que são modificadores de acesso? São palavras utilizadas para definir a visibilidade de propriedades e métodos. Então, você, como desenvolvedor, consegue controlar o que vai ser exibido do que não vai ser exibido e onde pode ser exibido. Nós temos, então, aqui alguns modificadores de acesso. O primeiro deles é o mais restritivo, é o private. Ao utilizar o private em uma propriedade ou método, essa propriedade ou método vai ser apenas visível dentro da classe. Então, você pode criar uma classe e colocar um método como private e ele vai ser visível apenas dentro da classe. Nós temos em seguida o protected. O protected ele funciona mais ou menos como private, mas é visível em subclasses. Então, se você cria uma classe pai e coloca um método como protected, a classe filha vai conseguir visualizar esse método. E em seguida, nós temos o public. O public é o padrão utilizado. Quando você não define um modificador de acesso, logo ele vai ser um método ou propriedade pública, que é visível em todo lugar. Então, ao criar uma classe e colocar um método como público, esse método pode ser chamado de qualquer lugar. E por último, nós temos o internal, que não é tão utilizado. Ele lembra um pouco o public, mas a sua visibilidade é restringida ao módulo, sendo então visível apenas dentro de um mesmo módulo. O internal não é tão utilizado. Frequentemente, nós utilizamos mais esses três. Durante o curso, você vai ver esses modificadores sendo utilizados na prática. Eu vou então aqui dar alguns exemplos de utilização desses modificadores. Eu vou começar criando uma classe animal. Perceba que eu coloquei aqui a palavra open. Eu vou criar uma propriedade nome e vou colocar o valor inicial de Marley. E em seguida, eu vou criar o método dormir com println de dormir. Então, eu tenho essa classe animal criada. Logo abaixo dessa classe animal, eu vou criar uma classe cão. Essa classe cão, ela herda de animal. E dentro da classe cão, nós temos o método exibNome. Feito isso, nós temos então a classe cão que herda de animal e uma classe animal igual nós criamos na aula anterior sobre herança. Inclusive, eu vou abrir o arquivo sobre herança, pois nós acabamos criando classes com o mesmo nome e eu vou comentar essas classes, pois senão, ao executar, você vai ter um erro, pois já existe essa classe animal. E com o arquivo herança, que nós criamos na aula anterior aberto, eu vou apenas colocar um comentário, eu vou abrir o comentário aqui no começo e vou fechar aqui no final. Então, asterisco barra, agora sim eu comentei todo esse bloco de código, pois eu já tenho essa classe animal. Se eu tentar criar uma nova classe, ele vai dar uma mensagem de erro que essa classe já existe. E voltando então aqui no nosso arquivo modificadores de acesso, agora eu tenho a classe animal. Perceba que eu tenho aqui uma propriedade nome. Eu vou instanciar essa classe animal, na verdade, eu vou utilizar um println e vou instanciar a classe animal. Então, eu vou colocar aqui apenas animal, recebe, eu vou instanciar animal, e aqui eu vou escrever animal, ponto, e aqui no animal nós temos a propriedade nome. Então, eu vou colocar animal, ponto, nome. Ao executar, perceba que ele já exibe normalmente o Marley. Por quê? Porque essa propriedade nome, por padrão, ela é pública. Eu posso acessar essa propriedade de qualquer lugar. Eu posso agora utilizar o primeiro modificador mais restritivo, que é o private. Ao colocar essa propriedade como private, ou até mesmo esse método, eu posso escrever aqui também private, tanto a propriedade quanto o método. Se eu tentar executar esse mesmo trecho de código, ele vai dar uma mensagem mostrando que nome não pode ser utilizada, pois ela é private. Então, ao colocar como private uma propriedade ou método, você não vai conseguir acessar, senão dentro dessa classe. Eu só consigo utilizar essa propriedade dentro da classe. O que eu poderia fazer nesse caso? Eu posso criar uma propriedade nome como private e utilizar um método público para exibir, por exemplo, os dados dela.
O próximo modificador de acesso é o protected. Então, ao escrever protected aqui, se eu tentar executar de novo esse animal.nome, acessar essa propriedade, perceba que, de novo, eu não consigo acessar esse nome, porque o protected ele funciona mais ou menos como private, mas o protected ele permite que essa propriedade seja acessada pela sua classe filha. Então aqui eu tenho, por exemplo, o protected nome. Dentro do meu método exibeNome, que eu criei aqui para o animal, eu já defini esse nome. Se eu utilizar a classe cão e chamar o método exibeNome, que é público, eu consigo acessar o nome. Então, de dentro da classe filha, eu consigo acessar uma propriedade protected. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou então alterar aqui para cão, eu vou apagar o animal e vou colocar cão. E ao invés de exibir o nome, eu vou comentar, eu vou chamar o método cão, ponto, e aqui nós temos o método exibeNome. Eu posso escrever exibeNome e ao executar, perceba que agora ele exibe o nome Marley. Por quê? Porque a propriedade nome, ela está como protected, ela consegue ser acessada pela classe filha. A mesma coisa acontece com os métodos. Se você colocar o método dormir como protected, você não consegue acessar ele diretamente da classe animal, mas você vai conseguir acessar ele da classe cão, que é a sua classe filha. E por último, nós temos o internal. Esse modificador de acesso internal, ele é utilizado, se você fizer alguns testes, ele vai funcionar mais ou menos como o público. Então, se eu colocar aqui internal e fizer os testes, eu vou conseguir acessar esse nome da mesma forma que eu consigo acessar o público. Mas o internal, ele é visível apenas dentro de um mesmo módulo. Vai ficar mais fácil utilizar esse modificador de acesso ao trabalhar com módulos dentro da sua aplicação. Então, normalmente, nós vamos utilizar esses três modificadores: private, protected e public. Durante as próximas aulas, você já vai ver esses modificadores sendo utilizados. Até a nossa próxima aula!